Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à Horta do Tchan. Uma vez uma pessoa me perguntou: Amélia, o que eu posso usar de adubo para as minhas plantinhas? Como ela era iniciante, então sem pestanejar eu respondi: use o esterco. Ela fez uma cara feia e disse assim: Eca, não. Você pensa assim também? É verdade. Falar esterco, estrume, cocô, se você pensar assim, pode ser nojento, não é verdade? O esterco, ele é um material orgânico que melhora as características do solo, né? Ele deixa a terra fofinha, deixa aerada a terra, não deixa o solo compactado, ele aumenta assim a umidade do solo, né? E também contém muitos nutrientes para as plantas e faz ainda, né, que aumente a flora microbiológica do solo, ou seja, ele aumenta os micro-organismos bons, né, que vivem dentro do solo e que agem auxiliando aí as plantas a absorverem os nutrientes que existem na terra. O esterco, na verdade, ele não é nojento, porque nós não vamos utilizar ele fresco, lógico, né? O esterco, tanto de gado quanto de galinha, esterco de cavalo, de caprinos, de codorna, o que for, ele para ser utilizado, ele tem que estar curtido. Sempre me perguntam: Amélia, mas qual é o melhor? O esterco de gado ou o esterco de galinha? Né? Esses dois aí são os mais comuns, né, que nós podemos encontrar facilmente para comprar nas casas de jardinagem. Os dois são excelentes. Então trouxe aqui para vocês aqui, ó, o esterco de gado e o esterco de galinha. Qual é o melhor? Esses dois aqui são os mais comuns, né? Que nós podemos encontrar aí facilmente nas casas de jardinagem. Então, nós vamos falar desses dois, ok? Os dois, na verdade, eles são excelentes, mas eu noto que os horticultores ali mais experientes, como o de Tchan, né? Eles gostam muito mais de usar o esterco de galinha. Agora, os iniciantes preferem usar o esterco de boi. Pois tenha noção, né? Eu também tenho a noção de que o de galinha pode queimar as raízes. Você já ouviu falar nisso? Você pensa assim também? Escreva aí nos comentários se você usa, qual esterco você usa, qual a sua percepção sobre o uso, qual deles você prefere aí na sua hortinha. Tanto de boi como de galinha, os nutrientes que são contidos nelas são os mesmos. É o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. Logicamente, eles não estão na forma pura aqui dentro, como nos adubos químicos, certo? Bom, para você entender, né, qual é realmente a diferença aí entre o esterco de boi e o de galinha, né, vamos pensar o seguinte: as aves, eles não fazem xixi, certo? Eles eliminam o xixi, né, junto com as fezes. Por isso que o esterco de galinha, ele é muito mais rico em nitrogênio do que os nossos amigos ruminantes. O esterco proveniente do frango e das galinhas ali que são alimentadas ali, né, com ração, rico em nutrientes, especialmente, né, as rações contêm nitrogênio, contêm fósforo, né, e comparada com o esterco de boi, ele tem 40%, aproximadamente 40% a mais de nitrogênio. Ele contém 70% a mais de fósforo. E a quantidade de potássio está lá, igual, né, comparando com o de boi e de galinha. Tá? Por isso, o esterco de galinha, ele está em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o esterco de ovelhas e o de boi. Cavalos, suínos, são praticamente iguais aí. Nós que moramos na cidade, nós compramos já o esterco aí, ó, curtido. Nós compramos esterco curtido, né? Porque nós não vamos lá na fazenda coletar esterco fresco, certo? Nós já compramos dessa forma. Mas, para você entender o que é curtir o esterco, certo? O que é curtir? Curtir é decompor a matéria, decompor o esterco fresco, né? Onde micro-organismos como fungos, bactérias, eles degradam esse material orgânico aqui, né? Produzindo num material rico em nutrientes. Opa! E fértil, né? E numa terra assim, num material muito fértil, cheio de nutrientes.
Você pode ver que o esterco, você pode pegar um pouquinho e cheirar. Ele não tem cheiro nenhum, né? Se tiver, ele tem um cheiro assim de terra fresca, sabe? Terra, uma delícia, o cheiro de terra fresca, delícia é estranho falar, né? Mas esse de galinha aqui, eu não gosto. Não gosto porque ele tem um cheiro muito ruim. Eu não gosto, né? Por isso, ele pode ser bem, assim, nutritivo aí para as plantas, mas eu prefiro essa daqui, né? Então, eu não sei qual é que você prefere. De chá já prefere esse. Ele usa o de gado também, mas ele prefere esse porque as plantas, eles, devido ao nitrogênio, as plantas, eles fazem um up, ele cresce bem mais rápido. Esse esterco de galinha aqui, ele é um pouquinho diferente, né? Talvez vocês não comprem dessa forma, granulado, tá? Né? Ele existe em pó também, né? Então, mas esse aqui eu comprei, olha, ele vem granulado assim, tá? Então, não tem como a gente plantar diretamente aqui no esterco de galinha, né? Mas se você plantar, vamos dizer assim, plantar sementes de tomate nessa terra, nesse esterco de gado aqui, ele vai nascer também. Então, você vê que ele não queima as raízes, né? Ele nasce, o tomate aqui no esterco puro, tá? Bom, por isso, né, esse material aqui curtido, ele não é nojento, tá bom, pessoal? Não é nojento, como algumas pessoas pensam aí. Ele contém os nutrientes necessários à planta. Agora, tudo tem uma proporção para você adicionar na terra que você vai plantar, certo? Se você colocar demais, o que vai acontecer? Vai queimar a sua planta? Vai queimar as raízes, né? O esterco de galinha pode até ser, mas o esterco de gado, ele não tem tanto esse problema. Exatamente pelo que eu disse, que o teor de nitrogênio, do potássio, do fósforo, eles são um pouquinho menores do que o de galinha, certo? Como eu disse, os mais experientes, eles preferem sempre o esterco de galinha. Por quê? Porque ele tem um teor maior de nutrientes, né? E assim eles resolvem o problema da nutrição das plantas aí com mais eficiência, certo? Mas então, como que nós vamos utilizar aí esse esterco, tá? Para você começar a plantar, né? Você vai utilizar uma parte de esterco para 4 partes de terra. Ou seja, se você vai pegar um pote com um pote de esterco, para um pote de esterco você vai utilizar 4 de terra e vai misturar, certo? Se você quiser um pouquinho mais forte, pode até ser 1 para 1. Uma parte de esterco, uma parte de terra, né? Não vai queimar as suas raízes dessa forma também não, tá? Você pode fazer essa mistura e adicionando também como um adubo, né? De pouquinho em pouquinho aí para suas plantas, tá? Mas o esterco de galinha, já como ele é mais forte, o que você vai fazer? Você vai utilizar uma parte do esterco, se é um pote do esterco de galinha, você vai utilizar 6 partes de terra, 6 potes de terra. Tá? Essa é a proporção, essa é a diferença entre os dois estercos aí. Só que isso vai depender da sua terra também. Se é uma terra boa, que já é uma terra já com compostagem, né? Você pode utilizar menos, certo? Agora, se é uma terra fraca em matéria orgânica, depende, e também depende da pureza do esterco. Aqueles que a gente obtém direto da lavoura, direto lá da fazenda, eles podem ser um pouquinho diferentes daqueles comprados também, né? Porque os comprados podem vir já com uma mistura de terra, tá? Então, tem essa diferençazinha aí. Né? E depois que você fez a mistura da terra, aí você espera aí de 10 a 20 dias, né, para que tudo se incorpore, os micro-organismos benéficos aí da terra, né, se decomponham, toda a matéria orgânica, tá? Bom, mas se você falar assim, Amélia, eu não posso esperar 20 dias, então utiliza mais o esterco de boi, que vai dar mais certo do que o de galinha, tá? Bom, depois que a planta já tiver crescida e você quiser adubar, você vai precisar acrescentar mais nitrogênio aí na sua planta, principalmente nas folhosas, né? Ou também pode fazer a mistura aí com a farinha de osso, com a torta de mamona, com a cinza de madeira, tá? E para poder ir colocando nas suas plantinhas para eles crescerem mais fortes, mais saudáveis, né? Você vai ver que se você utilizar esses estercos aí, ele vai dar uma grande diferença no crescimento das suas plantas.
Quem não utiliza ainda nenhum desses estercos aí, eu sugiro que você utilize, misture aí a sua terra de plantio, né? Assim a sua horta vai ficando cada vez mais produtiva à medida que você utiliza o esterco no solo. Então, quando você adicionar os estercos, você tem que deixar realmente aí de 15, 20 dias, né? Para que depois você consiga plantar na terra, tá? Depois que você misturar esses estercos. Por quê? Porque o teor de nitrogênio ele é alto, né? Então você tem que fazer com que esses estercos se dissolvam, se misturem junto com a terra, né? E os micro-organismos que estão dentro da terra fazem a sua parte também, decompondo toda a matéria orgânica que possui, né? Porque ele vai haver uma fermentação junto com a terra. Então, por isso que se faz essa espera aí de pelo menos 20 dias, certo? Espero que eu consiga ter tirado as dúvidas de vocês aí quanto ao esterco de gado e o esterco de galinha, né? E como vocês possam utilizar aí na horta de vocês. Deixa aí nos comentários que você gostou do vídeo. Se você assistiu até o final, escreva aí, #assistir até o final. Tchau, tchau! Os bois. Tem muitos. Ai, meu Deus, que difícil.